Fala, abduzidos! Eu sou o Marcos e hoje damos sequência ao especial Religiosos Criminosos. Se ainda não viu a primeira parte, o link vai estar aí na descrição e também na tela final desse vídeo aqui, fechou? Assim, apresentaremos agora mais 3 histórias de religiosos que falharam miseravelmente em obedecer ao mandamento "não matarás". Vamos aos fatos. Leo Glees, um desenhista aposentado, e Hazel Stanley, uma cabeleireira, se conheceram na cidade de Sebring, Pensilvânia, em meados da década de 70. Eles estavam entre os 50 membros fundadores da igreja Fonte da Vida, onde muitos eram idosos, e inicialmente essas pessoas se reuniram em um armazém que servia como igreja improvisada. A inauguração da capela ocorreu em 1987 e foi lá que Leo e Hazel se casaram no ano seguinte. A vida conjunta deles seguiu tranquilamente por anos e eles foram descritos como simpáticos e tementes a Deus. Um dos amigos mais próximos do casal nessa época era o reverendo John Nelson Canning, ministro da igreja local. E foi justamente o pastor Canning que telefonou para a polícia em 3 de janeiro de 1995, informando que ele estava na casa dos Glees e que ele havia encontrado Leo e Hazel mortos. Lamentavelmente, ambos tinham sido assassinados e, segundo os investigadores, tanto o homem quanto a mulher foram agredidos com violência excessiva. Os rostos possuíam hematomas, as cabeças ferimentos e, por fim, haviam sido estrangulados. Também foram identificados muitos vestígios de sangue na parede atrás de Leo. Há meses, eles praticamente não saíam mais de casa por problemas degenerativos de saúde que incluíam um diagnóstico de mal de Parkinson e dificuldades de visão. E quando se sabe que eles estavam com 90 anos de idade, sendo relativamente frágeis e indefesos, este ataque nos parece mais bárbaro e cruel. Como na cena do crime o videocassete estava ligado e a porta da frente destrancada, os detetives suspeitaram que o assassino fosse conhecido dos idosos e que não tinha sido um assalto mal-sucedido e aleatório. Naturalmente, o pastor Canning foi interrogado por ter sido o primeiro cara ali na cena do crime e quem encontrou as vítimas, e pela sua proximidade também com o casal. Contudo, ele logo apresentou uma versão insólita dos fatos, pois apenas notificou as autoridades sobre as mortes um dia depois de descobrir o ocorrido. Um testemunho importante foi o de Shirley Hilton, sobrinha de Hazel. Ela revelou que, pela idade e questões de saúde, que inclusive já mencionamos, havia uma recomendação dos assistentes sociais da comunidade para que marido e mulher fossem viver em uma casa de repouso para idosos, mas o pastor Canning foi contra essa decisão e se dispôs a supervisionar diariamente Leo e Hazel, de maneira que eles pudessem continuar a viver juntos na casa deles. Ainda, segundo Shirley, ela nunca recebeu do pastor quaisquer notícias dos tios, nem mesmo sobre a morte deles, o que era o oposto ao que haviam combinado. Contudo, os idosos tinham tanta confiança em John Canning que lhe deram uma procuração e lhe confiaram a venda de outra propriedade de Leo, onde ele morava antes de se casar com Hazel. 2 semanas após a morte dos idosos, o pastor John Canning, de 58 anos, fez um elogio comovente em uma cerimônia religiosa, descrevendo a forte conexão que havia entre eles, sua esposa e o casal de idosos. Na sua maneira de ver, ele era como um filho para os Glees, que praticamente o adotaram, visto que o casal não tinha descendentes. Assim, no seu discurso em memória dos falecidos, John os chamou de pai e mãe e se referiu a si mesmo repetidas vezes como filho dos idosos. Apesar dessa demonstração pública de amor fraterno, os detetives estiveram bem atentos a John Canning,
principalmente a partir do momento em que, além das informações confusas dadas no interrogatório, descobriram inexplicáveis marcas de arranhões em seus antebraços. E aí, foi fácil demais esse caso, não acham? Quem mais teria motivo, meios e oportunidade? A polícia investigou os registros de venda da antiga residência de Leo. Quando o inquérito de assassinato começou e, de acordo com evidências encontradas, John roubou pelo menos $8.000 nessa negociação. Além disso, ele desviou dezenas de milhares de dólares dos idosos, e isso não passou despercebido para Hazel, que no fim de semana, antes de ser morta, chegou a comentar com vizinhos que ela e o marido estavam preocupados com a localização do dinheiro da venda da casa, e por essa razão, eles planejavam confrontar John em relação a esse assunto. E para que não fiquem dúvidas sobre quem era o nosso bom pastor, seu passado veio à tona e ele não era nada cristão. Em 1968, 27 anos antes, John foi acusado de desfalque e má conduta sexual pelos membros da igreja Tabernáculo Pentecostal em Connecticut. Nos 2 cargos pastorais seguintes, ele também foi dispensado devido a irregularidades financeiras e brigas com os administradores. Mais tarde, em 1992, em outra congregação, vários membros relataram que o dinheiro destinado à igreja foi desviado para a conta bancária dele. Então, praticamente certos da autoria das mortes, os investigadores foram até a casa do pastor. Ali, encontraram um relógio de pulso que estava quebrado, contendo traços de DNA de John, Leo e Hazel. E este foi o começo do fim. Foram ainda recolhidas do lixo da igreja muitas evidências físicas da sua culpa pelo duplo homicídio. Um pedaço de espuma da cadeira onde Leo foi encontrado morto, suas roupas manchadas de sangue e a suposta arma do crime, uma bengala ensanguentada. Em resumo, o que aconteceu no dia 2 de janeiro de 1995 foi mais ou menos isso. Quando o pastor foi levar o café da manhã para o casal Glaze, eles discutiram sobre a história do dinheiro. Então, tomado de fúria, John os agrediu e matou. Após o crime, ele foi para casa, se limpou, descartou algumas das evidências e passou o resto do dia na praia com amigos. Na manhã seguinte, para evitar suspeitas, ele mesmo informou a polícia sobre as mortes, mas certamente ele não havia amarrado bem todas as pontas soltas do seu álibi. Exatos 2 meses depois, em 3 de março de 95, o reverendo John Nelson Caney foi acusado de 2 assassinatos em primeiro grau e preso sem direito à fiança. Seu julgamento ocorreu em fevereiro do ano seguinte e, apesar das suas afirmações iniciais de inocência, ele depois se declarou culpado das acusações. Para assim escapar da sentença de pena de morte, John foi condenado a 2 penas de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Atualmente, ele está detido em um presídio na Flórida, que será seu lar até o fim de sua miserável vida. Será este apenas mais um caso banal de traição conjugal? Não. Na verdade, muito longe disso. Essa história é um ícone dentro do tema religiosos assassinos e tem início com o relato da vida de Randy Stone, um norte-americano que após o ensino médio se alistou no Corpo de Fuzileiros Naval em 1986. Depois de servir por 4 anos, ele retornou para casa, reencontrou Teresa Greenaut, uma amiga de infância, se casou com ela e juntos tiveram 2 filhos. Eles eram uma família feliz, estabelecida no Missouri, membros de uma igreja local onde Randy participava ativamente, tanto como professor na escola bíblica dominical, quanto como voluntário em outras diversas atividades. Tudo ia bem, até 31 de março de 2010, quando Randy foi encontrado morto no escritório de sua seguradora. Ele estava apenas com 42 anos
e tinha sido atingido fatalmente na cabeça por um projétil calibre .40. Foi sua amada esposa Teresa quem o encontrou sem vida e ligou para o 911 para relatar o crime às autoridades. Assim que os policiais chegaram, eles notaram que não havia sinais de luta e a ideia de um eventual latrocínio, roubo com morte, foi logo descartada, porque o dinheiro não tinha sido levado. As investigações logo levantaram suspeitas sobre o casamento de Randy e Teresa, pois existiam rumores sobre a vida pessoal dela. Exatamente como num filme policial cheio de clichês, durante uma busca no escritório da mulher, as autoridades encontraram uma carta rasgada e uma lata de lixo ao lado da sua mesa de trabalho. A tal carta continha felicitações pelo aniversário de Teresa e tinha sido enviada por um homem muito apaixonado por ela, e que não era o seu falecido marido, obviamente. Quando questionada sobre essa mensagem, muito suspeita do ponto de vista dos investigadores, pois apontava para a existência de uma motivação para o assassinato de Randy, ela respondeu que se tratava de um admirador desconhecido. Porém, sem acreditar nessa desculpinha, o fato, na verdade, apenas direcionou o interesse da justiça para o pastor David Love. E as desconfianças aumentaram quando ambos os suspeitos forneceram informações muito detalhadas sobre os respectivos paradeiros durante a hora do assassinato, como se tivessem preparado um roteiro para responderem ao interrogatório. David era um dos melhores amigos de Randy e considerado também como a pessoa mais influente na vida dele. Assim, foi o próprio pastor Love quem dirigiu a cerimônia do funeral de Randy, ocasião na qual fez muitos elogios ao amigo e se mostrou chocado com o homicídio. Apesar de toda essa encenação barata, foi descoberto que David e Teresa estavam envolvidos em um caso extraconjugal há 10 anos. Durante uma década, eles mantiveram contato por e-mails secretos e celulares pré-pagos, e quando Teresa engravidou de David, ela convenceu o marido de que o filho era dele, mesmo que ele já tivesse feito uma vasectomia. Por fim, ela fez um aborto deste bebê. Sabemos que Teresa e David há tempos falavam sobre se livrar dos cônjuges, para então poderem viver felizes para sempre. Mas o conceito de divórcio não fazia parte desses planos. Assim, em 16 de março de 2010, 2 semanas antes do crime, ela enviou uma mensagem ao amante dizendo que queria Randy morto. Inclusive, ela facilitou o acesso do pastor à sua casa para ele roubar a arma de Randy e utilizá-la dias depois no assassinato. Também foi possível rastrear outras ações de Teresa, como ela telefonar primeiro para sua mãe quando encontrou Randy morto e esperar vários minutos até pedir ajuda ao 911, desacreditando assim totalmente seu papel de boa esposa. David foi preso em novembro de 2010 na Carolina do Sul, para onde ele havia se mudado e estava trabalhando como motorista de caminhão. Julgado em novembro de 2011, David se declarou culpado de assassinato em 2º grau, sendo condenado à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 25 anos, ou seja, quando estiver com 75 ou 76 anos de idade. Então, ainda existe a possibilidade de ele voltar às ruas a partir de 2036. Quanto a Teresa, mesmo que ela declarasse que na época do assassinato estava vivendo uma relação abusiva com David e que ela sentia medo dele, foi evidenciado que ela tinha feito apólices de seguro de vida em nome de Randy, indicando com isso a sua premeditação do crime. Julgada em abril de 2012, Teresa se declarou culpada de conspiração para cometer assassinato e foi condenada a 8 anos de prisão. Vivendo já em liberdade em Kansas City, no Missouri, ela até se casou novamente. Final tão chocante quanto o crime. Concordam, caros abduzidos?
Como sexto e último desses relatos sobre religiosos assassinos, apresentamos o crime do pastor John David Terry e seu plano mirabolante para ter uma segunda chance na vida. Ele atuava na igreja pentecostal Emanuel de Cristo, era casado, tinha filhos, um lugar na sua comunidade, porém, tudo indica que ele não era um homem feliz e realizado. Aparentemente, a morte de sua mãe em 1983 o afetou psicologicamente e tudo piorou quando 4 anos mais tarde ele soube que não receberia a posição de bispo supervisor das igrejas Emanuel de Cristo. Isso significava que tudo o que ele tinha feito pela igreja havia sido em vão. Essa frustração o levou a desejar uma vida realmente diferente, sem esposa, sem filhos e sem responsabilidades. A partir daí, um plano criminoso se desenvolveu na sua mente, que basicamente consistia em abandonar tudo e, sob uma falsa identidade, ser feliz vivendo em outro lugar. Porém, ele estava ciente que para isso dar certo, eram necessários dinheiro e documentos. Assim, ele passou a roubar os cofres da igreja e fazer uma poupança que no momento certo seria utilizada. Em segundo lugar, Terry começou a procurar por alguém conhecido dos seus tempos de criança que já tivesse morrido, para que ele pudesse utilizar essa identidade. Para ele, isso seria o ideal, em função da proximidade da idade e dos antecedentes semelhantes. Mas quando ele percebeu o quão difícil seria obter os documentos necessários de qualquer um de seus amigos de infância, ele então decidiu procurar nos obituários de jornais alguma identidade que ele pudesse assumir. Por fim, ele descobriu o nome de Jerry Milon, um menino de 7 anos que se afogou acidentalmente em 1951. Terry recuperou a certidão de óbito de Milon, depois falsificou um certificado de batismo com este nome. Com esses documentos, foi fácil então conseguir um novo cartão de segurança social e uma nova carteira de motorista, que também ficaram reservados para o seu futuro. Porém, a seguir, uma nova ideia ganhou espaço na sua mente. Não apenas desaparecer, e sim forjar a sua própria morte em circunstâncias que o fizessem ser lembrado com admiração e respeito. Em 16 de junho de 87, os restos mortais do pastor John Terry foram encontrados entre os escombros da igreja incendiada. Ele estava com 44 anos, seu cadáver estava sem cabeça, sem um dos braços, com cortes bizarros no corpo e parcialmente queimado. Ele foi inicialmente reconhecido pela fivela do cinto. Aparentemente, seu assassino era James Chester Metheny, um rapaz simples de 32 anos que trabalhava na igreja como um faz-tudo e que estava desaparecido. A esposa desse funcionário e um amigo do pastor relatou que 2 homens iriam sair junto para uma pescaria e que ela não imaginava o que poderia ter acontecido naquela manhã, nem onde o marido estava. 2 dias depois do incêndio e da morte brutal do pastor, os laudos do médico legista provocaram uma tremenda reviravolta no caso. Abduzidos, claro que vocês se lembram que o relato anterior pareceu um filme policial cheio de clichês duvidosos, né? E este aqui, a partir de agora, nos remete a uma história de terror. Duvidam? Bem, o corpo decapitado e parcialmente carbonizado não era outro senão o do James Metheny, o faz-tudo da igreja. Uma vez que essa identificação foi realizada e o suspeito de homicídio passou a ser a vítima, foi o pastor John Terry que ocupou então o lugar de provável assassino. Assim, depois de 48 horas, ele se entregou à polícia, ciente de que seu plano tinha falhado. Muitas lacunas dos acontecimentos foram preenchidas pelo seu depoimento, ainda que ele negasse a premeditação do crime e omitisse alguns detalhes. No entanto, os detetives descobriram que o pastor, com o pretexto da tal pescaria, atraiu James para a igreja naquela manhã e até lhe deu o seu cartão de crédito para que ele pudesse abastecer o carro e assim deixar neles as suas impressões digitais. Depois, ele fez o rapaz subir no piso superior da igreja e atirou na sua nuca. Depois tirou as roupas do morto e o vestiu com as suas próprias roupas e com seu cinto, que poderia facilmente ser reconhecido.
Antes de vesti-lo, John decapitou o corpo, decepou um braço e retirou pedaços de pele onde havia tatuagens. Posteriormente, essas partes faltantes da pele do cadáver foram encontradas dentro da tubulação do vaso sanitário. A cabeça não foi localizada, nem o braço, que alegadamente foram jogados no lago Barkley. Para se compreender até onde pode ir a maldade humana, vale explicar, galera, que o pastor estava pagando o aluguel de James há algum tempo e até lhe deu um emprego na igreja, tornando-se uma referência paterna e uma pessoa de confiança do rapaz e de sua esposa. Pois bem, o pastor ainda utilizou a mão cortada de James para deixar impressões digitais em locais chaves da igreja, plantando assim evidências que iriam incriminá-lo de roubo, além, claro, do assassinato. Ao que tudo indica, em algum momento o pastor John Terry pensou que o cadáver desmembrado não era bom o suficiente para encobrir seus rastros. Por isso, ele saiu e comprou querosene, espalhou o produto inflamável pela igreja e pôs fogo. Felizmente para a polícia, o incêndio não queimou totalmente o corpo. Acusado de assassinato e incêndio criminoso, além de desfalcar $30 mil da igreja e ainda contratar apólices de seguro de vida para si mesmo, que beneficiariam seus filhos e esposa após sua suposta morte, o pastor John David Terry foi julgado em 1988 e condenado à morte na cadeira elétrica. Depois disso, Lionel Barrett, advogado de John, apelou da sentença pedindo um novo julgamento. Ele se apegava a um detalhe técnico do processo sobre o assassinato ter sido cometido em conjunto com furto ou não. Provavelmente, sua real intenção era conseguir a conversão da pena de morte em prisão perpétua, mas no novo julgamento o júri também o considerou culpado e a pena capital foi mantida, colocando John definitivamente no corredor da morte. 15 anos depois, em 14 de março de 2003, pouco antes da data prevista da sua execução, o ex-pastor se matou enforcado no banheiro da prisão. Ele estava com 58 anos de idade. Isso decepcionou muitas pessoas que aguardavam a sua morte, inclusive o sistema penal do Tennessee, que não executava um preso no corredor da morte desde 1960. Vá bene que ficar 15 anos no corredor da morte é morrer a conta-gotas, né? Encerramos aqui essa seleção de 6 histórias de crimes envolvendo assassinos que eram dedicados à vida religiosa. Pessoas que abandonaram suas convicções cristãs ao cederem à ganância, cobiça e luxúria, provando ser verdadeiro o ditado que afirma que o hábito não faz o monge. Espero que vocês tenham apreciado o conteúdo de hoje. Deixe seu comentário, compartilhe nossos vídeos com quem possa se interessar. Muito obrigado por sua companhia. Até o próximo episódio.